Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Nós vamos começar o culto dessa noite orando ao Senhor. Vamos buscar a presença de Deus nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer pelas nossas vidas, queremos te agradecer porque o Senhor está conosco a cada dia, porque o Senhor está conosco nesta noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, porque o Senhor tem desejo de se relacionar conosco, o Senhor demonstra o teu amor, o teu cuidado, a tua graça e as tuas misericórdias a cada dia, e se revela a nós por meio da tua palavra, por meio das ações da natureza, e te agradecemos, ó Deus, porque podemos sentir o teu amor. Te glorificamos, ó Pai, porque Tu és santo, Tu és o nosso Deus, o único que é digno de receber honra, glória e louvor. E agora colocamos em Tuas mãos o culto desta noite para que seja consagrado a Ti, derramando os nossos corações no Teu altar, Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor para que seja ele derramado na Tua presença em espírito e em verdade. Fale aos nossos corações durante o culto desta noite, Pai, para que nós possamos entender a Tua mensagem, para que possamos viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 23, que é um capítulo muito conhecido, um trecho muito conhecido da palavra do Senhor, aquele que começa que o Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. No versículo 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Nós podemos ter essa certeza de que o Senhor, Ele está presente a cada dia. E quando nós o buscamos, a mão do Senhor está sempre estendida a nos amparar e nos auxiliar. E a música que nós vamos cantar agora, convido os irmãos que puderem se pôr de pé para louvarmos ao Senhor, diz que o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca me deixou, seja na tempestade, seja na paz, o Senhor sempre está conosco. Vamos glorificar o nome do Senhor, reconhecendo que o Senhor, Ele não nos abandona, porque Ele é fiel à sua própria palavra. Vamos glorificar o nome de Deus.
comigo está, e se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. 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 Amém. Louvado seja o Senhor, aquele a quem nós sempre podemos recorrer. Amém? Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos. Continuando, né, o nosso culto de adoração ao nosso Deus, nós vamos aos anúncios, né? Na quarta-feira, temos o culto de oração e estudo da palavra, aqui no templo, às 20 horas. Na quinta-feira, PGM, né? Na casa do pastor, às 20 horas. E na sexta-feira, também, né, o PGM, na casa do irmão Walter, lá no Jardim Adamantina, né? Também às 20 horas. E domingo, nós estaremos aqui, né, na EBD, às 9 horas, né, da manhã, e às 18h30, né, no nosso culto de adoração. Na EBD, nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse. E é muito interessante, é um livro que, às vezes, a gente que não conhece, acha que é assustador, mas não é, né? São revelações e são preparações para nós, né? E está sendo maravilhoso estudar esse livro. A gente tem aprendido muito, né? E como a gente sempre fala aqui, ainda falta você. Então, quem não está vindo, né? Faça um esforcinho para estar aqui conosco às 9 horas da manhã nesse aprendizado. E no dia 27, no próximo sábado, a gente também tem a reunião aqui para elaborar o calendário anual. Então, todos os líderes, né, têm que estar presentes para essa reunião, né? E depois também, durante essa reunião, depois da reunião, nós vamos ter um momento também de comunhão, né? E a gente vai fazer ali um coffee break, né, um cafezinho, tá? É aqui na igreja, às 16 horas, tá? Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 6, de 10 a 20, a gente vai estar fazendo essa leitura, tá? Efésios 6,
10 a 20. Como eu falei agora há pouco, nós estamos estudando sobre o livro de Efésios, né? E que a gente tem aprendido muito é que a gente tem que estar se revestindo a cada dia, né? Do poder de Cristo, porque só Ele realmente vai nos livrar. E a gente tem que vai estar lendo isso agora, né? É a nossa armadura, que é a palavra de Deus, né? A gente está revestido de tudo para a gente estar se protegendo, então, do inimigo, porque ele é realmente feroz, né? E ele busca, ele quer tragar, ele quer realmente as almas, né? Ele está realmente com pressa, né? Porque ele sabe que o tempo também, né, está encurtando para ele, né? Mas nós, que somos do Senhor, Ele não nos toca, Ele não, né? Nós somos selados por Cristo. Vamos estar lendo, então, do verso 10 ao verso 20. Eu vou estar lendo o verso, né, par, e os irmãos lêem o ímpares. A armadura espiritual dos cristãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém? Então, nós temos que estar realmente revestidos, né? Esse verso 12, ele realmente enfatiza que a nossa luta, gente, não é aqui, né? Não é, irmão, assim, carnal, vamos falar assim, né? Um contra o outro só, não. São coisas espirituais. É uma luta que realmente precisa dos anjos, né? Para estar realmente ao nosso favor. E nós precisamos nos revestir dessa armadura. Então, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, lá no verso 10, e na força do seu poder, porque eu não tenho poder, você também não tem, ninguém tem, somente Cristo tem, né? Ele realmente morreu por nós, ele venceu a morte, ele foi até o inferno, né? Ele tem a chave de tudo, e é ele quem vai nos dar a vitória, amém? Então, vamos nos revestir. E orar o tempo todo, porque é isso realmente que nós temos que fazer como servos do Senhor. E vamos cantar também o hino 579, vou pedir a crianças que puderem ficar em pé, né? Vamos estar nos colocando em pé, olhando para Cristo, né? Não temos que olhar para mais nada além de Cristo. Vamos estar realmente enfrentando o inimigo, olhando para Cristo e seguindo o exemplo dele, com a nossa fé inabalável. Amém? Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado.
celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Vamos estar orando, né, irmãos? Para Deus realmente nos abençoar, para estarmos realmente olhando para Cristo, esse Rei maravilhoso, né? Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez para te cultuar, para te adorar, ao único que é digno, Pai, de todo o nosso louvor. Obrigada, Pai, por cada um que chegou até aqui. O Senhor conhece a cada coração. Que o Senhor esteja falando, Pai, conosco através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja usando, Pai, o Teu servo, para que Ele não fale, Pai, mas que o Senhor fale conosco, Pai, a cada um conforme a sua necessidade, Pai. Obrigada por este momento e continue conosco, Pai, no decorrer deste culto, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Agora nós vamos estar ouvindo uma meditação musical por um quarteto. Bom, graça e paz, meus amados. É com alegria que nós estamos aqui para celebrar o Senhor. A canção que nós vamos cantar tem por título Por quê, ó Pai? É uma pergunta. E essa pergunta é alguém que às vezes está enfrentando alguma dificuldade e pergunta, Senhor, por que eu?
por que eu estou enfrentando isso. Mas nessa própria canção ele está falando, apesar de tudo isso, eu confio em Ti, ó Pai. Eu acredito em Ti. Eu creio em Ti. Então que nós possamos realmente crer que as dificuldades vêm, mas o Senhor está à frente. O Senhor está na direção. O culto hoje está apontando para o tema, né, uma vida vitoriosa. Eu não tratei nada com o Ministério de Louvor, sobre as músicas, eu permito Deus agir. Eu não tratei com a irmã o texto que ela ia ler, eu tinha até mandado um texto para ela, algumas músicas, e ela falou assim, pastor, já preparei aqui, pode ser esse, pode ser, está tudo a ver, né? Então, Deus vai conduzindo, e essa canção, ela fala sobre isso, e ela demonstra a vitória em Deus nas lutas, nas dificuldades, né? Basta crer, confiar plenamente. Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que a atormenta para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender os planos teus, tudo aquilo que reservas, muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás, eu tenho confiado em tuas mãos. Me pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim e o mistério do existir. Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei em Ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação que a tormenta encobre o sol. Ó Pai, por que, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim e o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em Ti, ó Pai. A tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim e o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em
oh, confiarei. Acredito em ti, Pai. Que a gente possa realmente confiar plenamente na ação de Deus, do Senhor na nossa vida. Amém, né? Confiar plenamente. Às vezes é difícil, né? Aliás, sempre é difícil, né? Somos humanos e a gente somos muito falhos, né? Irmãos, como visitante, nós só temos aqui anotado que o filho da irmã Rose, né? Está conosco hoje. Edinho, seja bem-vindo, viu? Deus o abençoe, sinta-se bem no nosso meio. Ô, Lito, está perto dele, ele já cumprimenta ele, viu? Vamos dizer então, irmãos, Tamires, seja bem-vinda, seja bem-vindos, viu? Deus abençoe, viu? Ah, está morando aqui agora? E sintam-se bem, que bom. Sintam-se bem no nosso meio, viu? Vamos dizer então, irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Vamos cantar, então, agora o hino 469. E quem trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, ou quem, né, está também ofertando por Pix, né, já tem um momento, então, agora da entrega dos seus dízimos ao Senhor. Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esformados já malignos batalhões do grande usurpador, revelar-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Oremos, irmão. Pai, te agradecemos, Pai, pelos dízimos e ofertas entregues ao teu altar. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado sustento, mesmo em meio a tantas dificuldades. O Senhor tem realmente, Pai, suprido, Pai, a cada um. Que o Senhor continue, Pai, com tua mão de poder sobre nossas vidas. Que o Senhor nos guarde de todo mal, nos livre. Que o Senhor abra as portas de emprego para quem está desempregado, Pai. E que o Senhor esteja abençoando as empresas, Pai, que dão emprego também para os seus servos e para tantos pais de família, Senhor. Que o Senhor não permita, Pai, que a gente fique sem o nosso sustento, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós confiamos em Ti. E como o Daniel leu também já hoje aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que assim, Pai, o Senhor faça realmente em nossas vidas, Pai. Obrigada por tudo e abençoe também quem estará administrando esse dinheiro, Pai. Que o Senhor dê capacidade, que o Senhor dê sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar chamando agora o Ministério de Louvor.
Vamos continuar louvando ao Senhor, o nosso Deus. Aqueles que puderem se pôr de pé novamente, vamos assim estar. Nós estamos aqui porque fomos alcançados pela graça do Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor justamente com esse tema agora, dizendo: como explicar a tua graça, se ela é tudo o que eu preciso e não mereço? A graça do Senhor, ela nos alcançou e é por isso que estamos aqui. E é por isso que fomos salvos, não pelo nosso merecimento, mas pela graça do Senhor, dispensada a nós por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou. Só pela tua graça. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É pela graça que somos salvos, não é pelas nossas obras ou por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo amor, pela graça e pela compaixão do nosso Senhor. E como nós acabamos de dizer, a fonte de salvação é Cristo.
Nós somos alcançados pela graça de Deus, que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para que por meio deste sacrifício nós pudéssemos ser alcançados por essa graça. E a próxima música diz: fonte de salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Vamos glorificar ao Senhor, reconhecendo que a salvação está em Cristo Jesus, e é por meio dele que nós alcançamos o céu. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar.
Louvado seja o Senhor, aquele que é o único que deve ser louvado, adorado e exaltado por todos nós. Vamos encerrar esse período de cânticos dizendo: Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ó Senhor, glorificamos ao Senhor, exaltamos o Teu nome, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o eterno, o soberano, aquele que reina por todo o universo e aquele que é dono das nossas vidas, ó Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por estar conosco a cada dia e queremos render glórias e graças a Ti. Queremos render estes louvores ao Senhor como oferta do nosso coração e dos nossos lábios a Ti. Fale aos nossos corações ao longo do culto desta noite, que o Teu nome seja exaltado em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Vamos chamar as crianças, né, para estarem aqui, para sair para o culto infantil. E também já vou chamar o pastor, para ele estar trazendo a palavra. O pastor vai estar orando, então, né? Amém. Vamos orar. Vem, Josué. Vem. Vem. Vem, pastor. Então vamos orar. Mas ele daqui a pouco ele vem. Pai, nós adoramos o Senhor neste momento, nós engrandecemos o Teu nome, Pai. Obrigado. Obrigado por tudo aquilo que já aconteceu aqui nesta noite. Pelos louvores que foram cantados. Muito obrigado que tenha chegado em Teu trono de glória com um cheiro suave, Pai. É
tão maravilhoso poder exaltar o teu nome, glorificar ao Senhor, expressar a nossa gratidão através do louvor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida das nossas crianças que aqui estão. Pai querido, como alegra os nossos corações ver as crianças adorando o Senhor, servindo ao Senhor, ouvindo da Tua palavra, crescendo temente ao Senhor. Abençoe agora os seus professores, estarão ministrando aos seus corações, Pai. Usa as Tuas servas, que a mensagem ali pregada, Pai, falada ao coração delas, possa crescer, frutificar, florescer e frutificar, Pai. Separa cada uma delas para uma obra específica no Teu reino. Que seus pais sejam instrumentos vivos do Senhor na vida delas, Pai. Abençoa-nos também aqui na ministração da Tua palavra, que eu me cale e o Teu Espírito fale através dos meus lábios, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Amém. Podem lá. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 14. Hoje eu não vou estar dando continuidade a Efésios, voltaremos a semana que vem. Estaremos começando o capítulo 5 de Efésios. Mas hoje eu senti vontade de falar desse texto, 2 Crônicas, capítulo 14, do verso 1 até o verso 15. Mas eu vou estar lendo apenas o verso de 11, verso 9 até o verso 14. Diz assim: E Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1.000 milhares e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o pobre, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Só tu, Senhor, és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Amém? Irmãos, esse texto é um texto que fala sobre a questão a transposição do reinado de Abias para Asa. Abias era rei, Asa era seu filho. E após a morte de Abias, Asa tomou o reinado. E Abias era um homem temente a Deus, mas fez algumas coisas que Deus não se agradou. E Asa, assumindo o reinado, ele prosseguiu no pensamento de seu pai em agradar a Deus, como seu pai fizera antes. E ele começou a fazer aqui algumas mudanças, né? E a primeira delas foi tirar os altares, né? Das montanhas, para que o povo não fosse mais adorar ali, e se voltassem para Deus. Então o povo se voltou para Deus. E Asa teve o texto, os irmãos forem ler o texto, né, todo o capítulo aqui, os irmãos vão ver que Asa teve paz durante o seu reinado, durante algum tempo. Mas depois, né, vieram os inimigos e aí foram acontecendo algumas coisas. Mas só que Asa, especificamente nesse texto, ele teve vitória nessa luta, nessa batalha que ele enfrentou.
E pensando nisso, eu quero meditar com os irmãos sobre esse tema, como obter vida vitoriosa. E quando eu falo assim, como obter vida vitoriosa, né, eu penso em algumas igrejas que pregam sobre vitória, mas sempre voltado para questões financeiras, sempre voltado para prosperidade, sempre voltado para a cura e libertação, nunca voltado para a salvação, para a vida com Deus, para a intimidade com Deus, para a vitória nas lutas, adversidades, dificuldades que a igreja enfrenta. Porque é muito fácil, é muito bom ouvir sermões assim, né? Que falam de vitória, vitória. E esse texto ele fala de vitória. E eu quero falar com os irmãos justamente isso, como obter uma vida vitoriosa. Como nós podemos obter vida vitoriosa? Primeiro, para se obter vida vitoriosa, precisamos viver na dependência de Deus. A ideia vamos ler aqui o verso 12 do capítulo 13. Verso 12 do capítulo 13, na transposição aqui, né, de reinado, antes de Abias morrer, diz assim: e eis que Deus está conosco, isso é, Abias falando com Jeroboão, diz assim: eis que Deus está conosco, na frente, como também os seus sacerdotes, tocando tocando as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Irmãos, Abias aqui, ele tinha uma certeza tão grande da vitória. E o interessante é que antes aqui ele fala com Jeroboão, né, que era filho de Semarai, filho de, deixa eu ver aqui o nome do homem aqui, né, cadê? Nebate, né, que era servo que era servo de Salomão, filho de Davi. Então ele fala: rapaz, você não vem lutar contra nós. Por quê? O reino não vai ser de vocês. Ele fala assim: Deus prometeu o reino, né, a Salomão, a Davi, a Salomão, a toda a descendência de Davi. Você não é da descendência de Davi. Como você quer tomar o trono? Não venha lutar. Porque Abias tinha toda a certeza de quem Deus era. Abias tinha dependência total de Deus, apesar dos pesares de algumas coisas que ele cometeu. Então ele disse aqui: não venha, porque você vai ser derrotado. Dependência total de Deus. Para termos vida vitoriosa, é necessário ter vida dependente de Deus. Eu preciso depender de Deus. Irmãos, às vezes nós enfrentamos algumas dificuldades, alguns problemas, e queremos resolver por nós mesmos, com as nossas capacidades de forças humanas. Como a irmã leu aqui, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra o diabo, seus anjos, contra as hostes celestes. E é sobre esse tipo de vitória que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui vitória contra homens, porque nós não lutamos contra homens. Muitas pessoas são usadas sim pelo diabo, e a Bíblia deixa claro isso. Por isso nós não podemos olhar o homem, precisamos olhar o que está por trás. Entende, irmãos? Nós precisamos ter total dependência de Deus. Por quê? A dependência de Deus gera em nós, a dependência de Deus nos revigora. A dependência de Deus nos revigora. Isaías, capítulo 40, verso 39, verso 29, Isaías 40, 29, pedir para a irmã colocar ali, nós lermos. 40, 29. Só chegou uma coisinha para prender minha folhinha aqui, porque o vento está ajudando.
texto diz assim: Deus, né, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se os irmãos forem avaliar o texto, os versos anteriores, nós vamos ver ali que o texto está falando justamente desse cuidado de Deus, dessa proteção de Deus, desse vigor que Deus dá ao homem. E o texto aqui diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Então a nossa dependência de Deus nos revigora. Irmãos, se nós estamos cansados, o Senhor nos fortalece, nos dá forças para continuarmos andando. Agora, quando nós deixamos Deus de lado, muitos caem. Muitos não são revigorados porque se esquecem de buscar o Senhor, se esquecem de orar ao Senhor, de ler a palavra de Deus, de fortalecer-se no Senhor, porque a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos dá vigor. Então essa minha dependência de Deus me revigora, me fortalece, me dá ânimo. Lá em Neemias diz que a alegria do Senhor, é isso aí, ela sabe, vendo? Como é que é? A alegria do Senhor é a vossa força. Mas nós podemos dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. É a alegria do Senhor. Não é a alegria ocasional, que é ocasionado por alguma coisa, pelo que eu tenho, pelo que eu posso ter. Mas é a alegria que vem do Senhor. Ela me fortalece, ela me revigora, ela me dá vigor. A dependência de Deus me dá vigor. Segundo, a dependência de Deus gera em nós a certeza de que Ele está conosco em meio às adversidades. A dependência de Deus, né, nos dá a certeza de que Ele está conosco em meio às adversidades. Filipenses 4, de 11 até ao 14. De 11 ao 13, né? Filipenses 4, de 11 ao 13, diz assim. Vamos ler juntos, irmão? Vamos lá. Me ajuda aí, vamos ler. Não digo isto sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Vamos mais uma vez repetir esse último verso? Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Se eu começasse por esse texto, por esse verso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que você poderia, sem conhecer o verso anterior? O que muitas pessoas colocam aí? Que pode o quê? Hã? Ela responde, ninguém responde, né? Ela posso o quê? O que vem na tua cabeça? O que você pode? Hã? Todas as coisas, quais delas? Conquista, como coisas materiais. Mas só que Paulo não está falando de coisas materiais. Paulo está falando de coisas espirituais. Paulo está falando de padecer dificuldades pelas coisas espirituais, pelo Senhor. Ele está falando que ele pode não ter nada material. Se os irmãos avaliarem, volta o texto aí, irmã, por favor. Olha o que ele fala. Sem estar abatido, sem estar também, e sei também ter abundância. Sem não ter nada e sei também ter tudo. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, coisas, bens, como a ter fome, isso é, não ter nada. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Então ele está falando de não ter nada. Então eu posso passar por tudo isso, enfrentar tudo isso,
no Senhor. Entende? Porque Ele me fortalece. O meu espírito está forte. A minha alma está forte. Eu estou forte. Vida vitoriosa. Entende? Então eu posso ter vida vitoriosa. E a vida vitoriosa começa por ter dependência de Deus. E essa dependência nos revigora, essa dependência gera em nós a certeza de que Ele está conosco em meio às adversidades. E Paulo nos deixa muito claro isso aqui nesse texto. As dificuldades que Paulo estava enfrentando. Outros textos falam que ele apanhou, que ele levou 40 açoites menos um, né? Isso ele apanhou, sofreu, mas o Senhor o fortaleceu. Irmãos, muitas vezes, alguns irmãos se sentem fracos, muitas pessoas se sentem fracos, porque às vezes não há dependência de Deus. Não há dependência de Deus. Quando nós dependemos de Deus, irmãos, nós não nos enfraquecemos. Podem vir as dificuldades, as adversidades, os problemas, as lutas, as perseguições, pode vir o que vier. Eu me manterei firme no Senhor, porque Ele, o quê? Porque Ele me fortalece. Aí eu tenho vida vitoriosa. Tenho vida de vitória. Vitória sobre as lutas, vitória sobre as dificuldades, vitória sobre o diabo, sobre o mundo. Isso é ter vida vitoriosa. Vida vitoriosa não é ter muito dinheiro, porque tudo vai ficar aqui, irmãos. Vai ficar aqui. É bom? Paz. Ter paz. Exato. A paz, a alegria que vem do Senhor, a alegria que fortalece. Entende, irmãos? Tudo aqui vai passar. As pessoas acham que ter vida vitoriosa é ter muito dinheiro. É você poder pegar o jatinho aqui para onde quiser. É você querer comprar alguma coisa, chegar lá e comprar. Não é contar o dinheiro igual a gente faz. Isso aí vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. A minha vida vitoriosa é vida espiritual, vida de dependência do Senhor. Porque a vida é eterna, aquilo que está aqui dentro, isso aqui é eterno, o Espírito. E esse vai para o céu, se tiver vitória. Como o Apocalipse fala, ao que vencer, darei que se assente no trono, ao que vencer, comerá do maná, ao que vencer, e vai ali, todas as cartas, ele termina falando ao que vencer. Então é preciso ser vencedor. Vida vitoriosa é dependência de Deus. E isso, e também a dependência de Deus gera em mim um sentimento de segurança. A dependência de Deus gera em mim um sentimento de segurança, de proteção, de cuidado. Salmo 23. Diz assim. Vamos lá, quem sabe de cor? O Senhor, já colocou a colinha, né? Vamos lá, sem olhar, com o olho fechado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, vamos lá? Em pastos, vamos lá? Vamos de novo, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, até a minha cabeça está outro texto. A minha cabeça está outra versão, finalzinho aí, né? Mas os irmãos conseguem entender esse salmo, o cuidado de Deus neste salmo?
A minha dependência de Deus gera em mim, né? Gera em mim um sentido de segurança completa. Essa era a certeza de Davi. Segurança. E esse texto, irmãos, diferente também do texto que nós lemos ontem, quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Davi ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele não está se referindo a coisas. Também não. Porque a ideia que nós temos, por isso que eu falo, nós somos muito materialistas. Quando nós pensamos que tudo quanto é texto fala em coisas. Não, mas esse texto não está se referindo a coisas, está se referindo à pessoa de Deus. Quando o texto fala, a tradução ali, ela está traduzindo, o Senhor é o pastor e nada me faltará, dando a ideia de que são coisas, que nada vai me faltar, porque Ele vai suprir. Mas tem um certo sentido, porque o texto está querendo dizer o seguinte, o Senhor é meu pastor, e Ele não me pode faltar. O texto está se referindo ao próprio Deus não faltar na nossa vida. Porque tudo pode faltar, Ele não. E se Deus não falta na minha vida, Ele vai suprir as minhas necessidades, sim. Físicas, emocionais, espirituais. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Deus não pode faltar, tudo pode faltar na nossa vida. Semana passada eu falei em um velório e eu falei sobre isso. Eu falei que tudo pode faltar, Deus não. Deus não pode faltar, porque Ele é a garantia da nossa vitória. Ele é a garantia de uma vida vitoriosa. Então, essa dependência de Deus gera em nós, ou deve gerar em nós, um sentimento de segurança profunda. Porque esse texto do Salmo, todo ele está se referindo a isso. Está se referindo a cuidado de Deus, à proteção de Deus, ao amparo de Deus, ao suprimento de Deus na nossa vida. E se Ele está conosco, se Ele não falta em nós, nós somos vitoriosos. Amém? A minha pergunta para você é: você tem dependência de Deus? Você depende de Deus? Ou o seu coração tem andado ansioso todos os dias por causa de amanhã? E Jesus deixa claro, né, lá em Mateus 6, né, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, beber ou vestir. Ele fala, olha os passarinhos, né, não plantam, não colhem e tal, e Deus alimenta eles. Olha lá o lírio do campo, que hoje existe, amanhã seca e vai para o fogo. Salomão, em toda a riqueza dele, nunca se vestiu como um lírio desse. E vocês não são mais importantes do que o passarinho, o lírio? Então, por que andar ansioso? A ansiedade nos rouba o presente. A ansiedade nos tira a paz. A ansiedade não me deixa ver o poder de Deus. A ansiedade não me deixa depender de Deus. Então, tenha total dependência de Deus. Porque a minha dependência de Deus gera segurança, como nós lemos aqui, e tira a ansiedade. Amém? Dependa de Deus. Segundo lugar, podemos obter vida vitoriosa não subestimando o inimigo, porque ele está armado. Podemos ter vida, para termos vida vitoriosa, não podemos subestimar o inimigo, porque ele está armado, e bem armado. Interessante aqui, nesse texto, no verso 9, diz assim: E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000 milhares, e 300 carros, e chegou até Maresa. Irmãos, o exército do etíope aqui era quase que o triplo do que Asa tinha. Não tinha como.
Asa sabia que o inimigo estava armado até os dentes. Entende? Por isso, ele entendeu que ele precisava depender de Deus para vencer o inimigo. Nós não podemos subestimar o inimigo. Nós não podemos fechar os olhos para as armas que o inimigo tem. Porque o inimigo, irmãos, Satanás, na verdade, né, o inimigo que eu estou falando é Satanás mesmo, o diabo, ele não tem nenhum poder próprio. O poder que ele tem é Deus que permite ele ter. Por exemplo, quando ele foi lá e provou Jó, quem permitiu? Deus. Se Deus não tivesse permitido, ele teria ido? Não. Então, todas as ações do diabo contra nós é uma ação permissiva de Deus. Até porque, para nos provar e nos fortalecer. Irmãos, se nós não tivéssemos nenhuma provação neste mundo, se a nossa vida fosse uma paz eterna, como seria, será? Seria muito bom? Sem graça, né? Talvez seria sem graça. Por quê? Você não dependeria de Deus, acharia que não dependeria de Deus. Entende? As lutas vêm, irmãos, para que a gente possa se aproximar de Deus, para que a gente possa buscar a Deus. Por exemplo, Paulo era um homem dependente de Deus, sim ou não? Sim. Por que Paulo sofria tanto? Aí ele fala lá em Gálatas, né, que ele fala assim, eu tenho um espinho na carne, no qual clamei a Deus, né, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes foi? 3 vezes? E ele disse o quê? A minha graça te basta, acabou. Mas eu orei 3 vezes. Mas Deus disse, a minha graça te basta. E o espinho da carne saiu? Não. Continuou. E todas as vezes que aquele espinho apertava, ele se lembrava de Deus. Irmãos, às vezes nós não entendemos o porquê das dificuldades que nós enfrentamos. As dificuldades vêm para que a gente possa nos aproximar de Deus, para que a gente possa buscar a Deus. E nós precisamos entender que o inimigo, ele está armado, ele tem as armas dele. Por exemplo, o engano é uma das armas do diabo. E ele tem conseguido enganar muitos crentes. Muitos. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que muitos vão ficar, não sei o que, principalmente músico. Música que não é cristã. Eu sei que tem muita gente que ouve. A Bíblia só fala de 2 coisas, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Eu acho que nós precisamos refletir sobre isso. Eu tenho ouvido, eu sempre fui, né, meio taxativo com relação a isso. Aí andei uma época relaxando, falei, não adianta falar muito não. Aí eu tenho ouvido algumas palavras voltadas para isso, e eu achava que era só eu. Falei, então não sou só eu, então eu não estou tão errado assim. Como eu posso emprestar os meus lábios, que adoram o Senhor, para cantar músicas que não adoram ao Senhor? O interessante é que a gente não vê nenhum grupo de pagode por aí, né, reunido assim, cantando nossos louvores. E quando canta o nosso louvor é para ganhar dinheiro, não é para adorar a Deus. E a gente às vezes empresta os nossos lábios para outras coisas. Então nós precisamos entender o seguinte, o diabo engana. Sabe qual é uma das palavras que o diabo usa e que rebenta a gente? Alguém sabe aí uma palavrinha mágica? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Irmãos, às vezes tem casa de cristãos que põem músicas seculares para os seus filhos ouvirem, pequenos.
não colocam louvores. Não colocam louvores. Precisamos aprender a voltar a ouvir os louvores do Senhor. Entende, irmãos? Não permitir na sua casa entrar outra música que não seja da adoração e louvor ao Senhor. Ah, pastor, mas eu vejo televisão e às vezes a música toca. Tudo bem, aí é uma circunstância. Mas, para você louvar, para você ouvir, coloque louvores. Adore o Senhor. Você vai ver como você atrai a presença de Deus. E pior de tudo, irmãos, é que tem músicas em inglês que não tem nada a ver, e muitos ouvem e não sabem a letra, e às vezes estão proferindo palavras de maldição. Eu não conheço inglês, nem ouço, só se tiver a tradução, né? Como eu já não ouço mesmo, então não faz diferença. Então, irmãos, cuidado, o engano. Isso não tem nada a ver, não. Ouvir música, ouvir isso. Cuidado com essa palavrinha. Engano, o diabo engana. Ele é um enganador. E a Bíblia diz isso, Paulo deixa claro isso. Uma outra arma do diabo é a tentação. Ele tenta. A tentação é para a queda, para derrubar você, para destruir você. É a mesma coisa a questão de bebida. Tantos crentes que bebem. Irmãos, eu não sei aqui se tem alguém que bebe. Se tiver, eu não sei. Porque se eu sei, eu falo. Eu bato firme nisso aí. Entende? Cuidado. Que a bebida é viciante. A bebida, a Bíblia fala que você tem que se afastar dela porque ela é escarnecedora. Hoje a gente está ouvindo ali um testemunho lá, uma entrevista do pastor, esqueci o nome dele. Neninha também esqueceu. Lembra, mulher? Eu sei que é da Adventista lá, o antropólogo da Adventista. Rodrigo. Isso, Rodrigo. Ele já sabe, todo mundo sabe, né? Porque aqui muita gente eu sei que ouve ele. Ele é historiador, né? Muito bom. Estava falando sobre a questão da bebida mesmo. Ele estava falando a respeito do vinho, entende? E ele falava que a água lá era água poluída. Então as pessoas tomavam água e passavam mal. Então o vinho era misturado com a água, entende? E era assim, 10% de vinho e 90% de água. A multiplicação do que está falando? Sim. Sim, não, ele estava falando lá, mas eu estou me referindo a outra situação que ele falou ali, né? Então, irmãos, a gente às vezes fala que, e o vinho que Jesus transformou lá, não tinha álcool, não continha álcool. O vinho que continha álcool era para, como fala? Ele falou lá, usou o termo, vou usar um termo aqui, maltratar, era um vinho ruim, entende? Que era como se fosse uma sentença para alguma pessoa. Não era usado continuamente, não era usado nas festas. Por isso, o mestre Sala disse, um bom vinho, né? Você guardou para o final. Então, irmãos, a bebida forte, a Bíblia condena, a bebida é condenável pela palavra. Cuidado. E às vezes nós somos tentados a beber, tentados a ingerir coisas que não são boas para nós. Somos tentados, né, a olhar para lugares que não deveríamos olhar, a falar coisas que não deveríamos falar, e a pensar coisas que não deveríamos pensar, e a tomar atitudes que não deveríamos tomar. Então precisamos tomar cuidado com isso. Porque ele tenta, e a tentação é para derrubar, para arrebentar você, arrebentar a sua vida, a sua família, destruir você. Então, não subestime o inimigo, porque ele está armado. E as armas dele, por mais que você pense que não, são fortes, pesadas, e destrói. E a outra arma que ele tem é mostrando um falso evangelho. Ele mostra um falso evangelho. Um evangelho que parece ser evangelho, mas não é evangelho. Um evangelho que parece ser verdade, mas não é verdade.
Irmãos, existe um evangelho aí que está sendo pregado, de que as mulheres são princesas, rainhas de Deus, os homens são príncipes, são herdeiros, são não sei o quê, e fala, irmãos, vai levando a pessoa a se envolver com aquilo ali, e se esquece, né, que o verdadeiro filho do rei sofreu, o verdadeiro filho do rei morreu, Cristo. Entende? E às vezes é pregado esse evangelho aí de vida de paz, de alegria, de satisfação, vida do bem bom, do oba-oba. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho aponta para a paz, como o irmão falou ali, de Cristo em meio às tempestades. Marcelo, né? Sabe o que é isso, né? Irmão Zé, tempestades, né? E outros irmãos que aqui prestam, irmã Ieda, né, irmã Ieda? A gente sabe o que é tempestade. Leninha, irmão Josino, né, irmão Josino? Mas a paz está aí, né? A paz de Cristo está ali. Então é isso que nós precisamos entender, irmãos. O inimigo, ele tenta mostrar um evangelho que não é evangelho, não é verdade. É impossível um evangelho de paz, assim, sem dificuldades, isso não existe. Não existe. O evangelho, Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é, você já venceu também, mas mantenha-se em pé. As coisas vão apertar para você. Ainda mais agora, que já está apertando. A coisa está sendo feia. Não é verdade? Mas nós vivemos dentro de um evangelho. Evangelho de paz, alegria, de vitória sobre as lutas que vem sobre cada um de nós. O inimigo está armado. Engano, tentação, mostrando um falso evangelho e levando o indivíduo ao comodismo. Irmãos, comodismo. Você já parou para pensar nessa palavra? Os professores que aqui estão me ajudem, o que é comodismo? Daniel, Aninha, Lúcia, os professores aí de plantão. Acostumar-se com uma situação confortável. O que mais? Aurélio? Falou igualzinho ao Aurélio, né? Irmão Daniel, qual é a sua visão de comodismo? Está? Estacionado de determinada situação. Distante da palavra de Deus, ficar acomodado, tranquilo. E às vezes nem corre, nem consegue correr mais. O comodismo tem afastado muita gente de Deus, irmãos. O comodismo espiritual tem matado muitos crentes. Nós não podemos nos acomodar. Quando nós achamos que chegamos a um patamar de santidade, é ali que nós começamos a cair. É ali que nós começamos a morrer. Estar acomodado. Nós não queremos mudanças. Não queremos crescimento. Eu estou bem assim, está bom. Irmãos, eu pastorei uma igreja que os membros falavam, eu acomodado com aquilo, que a igreja não crescia, eu falava, conversava, irmãos, nós precisamos mudar alguma coisa, olhar aqui, evangelizar, precisamos sair das quatro paredes. Não, pastor, a igreja está boa. Se a igreja começa a crescer, aí começa um monte de problemas, dificuldades. Eu falei, mas qual é o problema? A igreja estava acomodada. Irmãos, nós não podemos ficar acomodados. O comodismo destrói e fecha a igreja. E essa é uma arma do diabo.
Nossa, está tão bom. Os irmãos se lembram quando Jesus estava com João, Pedro, né? E Tiago lá em cima do monte. Aí tiveram a visão lá de Jesus, Moisés e Elias. O que Pedro falou mesmo? Quem se lembra? Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Por que eles falaram isso? Aqui está tão bom. Está tão bom aqui, vamos ficar por aqui. É assim que muitos de nós estamos. Acomodados. Exatamente, é contínua, todos os dias. Paulo fala que nós somos entregues à morte todos os dias, a todo momento. E o diabo tem estacionado pessoas, estacionado os crentes, né? Tem levado os crentes a uma acomodação, a ficar estagnados, parados. É tão bom vir à igreja, louvar o Senhor, ouvir a palavra, ver os irmãos, cumprimentar os irmãos, abraçar os irmãos. Mas é só isso? É só isso? Você foi chamado para isso? Não, nós fomos chamados para pregar o evangelho, nós fomos chamados para viver um evangelho, foi para isso que nós fomos chamados, e o diabo tem enganado a muitos. Essas são algumas das armas do inimigo, algumas das armas. Então, para se obter vida vitoriosa, não podemos subestimar o inimigo, porque ele está armado. E a gente acha que as armas dele são fraquinhas. São não. São bobinhas não. São fortes. E destrói a nossa vida. Finalizando. Temos vida vitoriosa. Descansando no poder de Deus. Nós até cantamos essa música, né? Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Precisamos pôr em prática isso em nossa vida. Olha o que o texto diz aqui, no verso 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Olha a segurança que Asa tinha. Asa foi contra ele, irmãos, com um exército mínimo. Se eles não fossem confiando no Senhor, ele seria derrotado, com certeza. Mas ele foi descansando no Senhor, que o Senhor estaria à frente, que o Senhor daria a vitória. Nós precisamos entender isso e descansar no Senhor. Irmãos, muitos de nós olhamos o futuro da igreja, que a Bíblia fala que enfrentará dificuldade, faltará alimento e perseguição e luta, e muitos de nós, entramos em crise com isso. Sabe por quê? Porque não descansa no poder de Deus. Aí, como eu falei anteriormente, a ansiedade entra no coração, e você não consegue depender de Deus, não consegue descansar no Senhor, mas é necessário, para que possamos ter uma vida vitoriosa. E o interessante é que nesse texto aqui, né, esse descansar aqui, nos leva a reconhecer quem Deus é. Aqui na parte A do texto diz assim: e Asa clamou ao Senhor, Deus de seu pai. Foi isso? É isso, irmão, que está escrito no texto? Bem forte. Ao Senhor, seu Deus. Ele conhecia, sabia quem era Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que Deus estava na frente. Ele sabia que Deus ia dar vitória.
Ele tinha intimidade com o Senhor. Por isso ele teve vitória, vida vitoriosa. Ele conhecia quem é Deus. Ele confiava no poder de Deus. E o verso continua dizendo assim, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ele confiava no poder de Deus, então ele diz assim, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Isso é, se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não estiver conosco, nós seremos derrotados. Mas se o Senhor estiver à frente da batalha, teremos vitória. Entende? Então é necessário descansar, e descansar em Deus é confiar no seu poder, confiar em quem Deus é. E ele ainda diz aqui, que descansar no Senhor é ter a certeza da vitória. Ele fala, continuando o texto, diz, nós confiamos em ti, e no teu poder viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Interessante que ele nem fala assim, não prevaleça contra o nosso exército o homem, não prevaleça contra mim o homem. Ele diz, não prevaleça contra ti. Porque ele sabia que com as forças humanas ele não teria vitória contra o seu inimigo, que era forte. Por isso, ele tem total dependência de Deus. Por isso, ele descansa no poder de Deus. Por isso, ele sabe que Deus iria fazer a obra. E isso é ter vida vitoriosa. Ter vida vitoriosa, irmãos, é viver na dependência de Deus. Ter vida vitoriosa é não subestimar o inimigo porque ele está armado. E ter vida vitoriosa é descansar no poder de Deus. É saber que o Deus que nós servimos é poderoso. E pode nos dar a vitória em todas as áreas da nossa vida. Pode ser financeira? Sim, pode ser, sem problema. Espiritual, com certeza. Física, saúde, também. Deus pode mudar o quadro. Emocional, Deus pode mudar o quadro. Mas a questão aqui não é muita material ou financeira. Isso tudo é resultado da minha vida com Deus. Tudo é resultado da minha intimidade com Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus, precisamos buscar o Senhor, precisamos adorar o Senhor, sim, pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Precisamos adorar o Senhor, porque Ele enviou Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Precisamos adorar o Senhor, porque Ele mandou Cristo, e Cristo um dia vai voltar para buscar a sua igreja, e só vai subir aquele que for vitorioso em sua vida espiritual, vencendo o inimigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o hino? Eu nem sei qual é o número dele. 314? Vamos cantá-lo? Vamos colocar em pé? Eu ia cantar a música aqui, mas nem vou cantar essa aí. Em meu coração, descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer.
deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Assentai-vos, irmãos. Então vamos ouvir as crianças, parece que tem uma apresentação, né? Boa noite, irmãos. Ao longo de alguns meses, as crianças estarão estudando uma revista que tem por tema Cânticos de Louvor. Então, hoje as meninas aprenderam um pouco mais sobre Salmos e elas escreveram uma poesia com as palavras delas que elas querem ler aqui para vocês e para Deus principalmente. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és justo, Tu és maravilhoso, Tu és especial. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és bom, Tu és poderoso, Tu és a luz para os nossos caminhos. Eu te louvo, Senhor, porque Tu ouves nossas orações, Tu és misericordioso, Tu és perfeito, grandioso e amoroso. Eu te louvo, Senhor. Que bênção, né? Que Deus abençoe, que vocês cresçam para a glória e louvor do Senhor. Amém? Amém. Eu sempre esqueço o início do negócio. Trouxe aqui e eu esqueci. Tá ali. Quem vive? Quem reina? A Ele. Amém? Glória a Deus. Não saia daqui sem dar um abraço no irmão, né? A Tamir, eu esqueci teu nome, rapaz. Wellington, rapaz, o que você falou, eu lembrei. Wellington, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, tá bom? O Edinho, prazer, alegria imensa te ver, Edinho, tá bom? Muito feliz de te ver, tá bom? Em nome de Jesus. Esqueci do nome da mãe do Giovanni de novo. Sandra, obrigado, Sandra, sua presença nos alegra bastante, tá bom? Tem mais alguém aqui visitando? Não, né? Prazer imenso tê-los conosco aqui. Voltem sempre, tá bom? Em nome de Jesus. E eu estarei ali à porta com a Leninha. Domingo, EBD, 9 horas, tá bom? Então, todos estão convidados para estar conosco, em nome de Jesus. Amém? E eu estarei ali à porta me despedindo dos irmãos.